Olá, tudo bem? Meu nome é Neto Ribeiro, sou fisioterapeuta na WP Pilates e Saúde, sou fisioterapeuta especialista no esporte e no exercício. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sinergia para complementar os outros vídeos anteriores relacionados ao movimento ideal. Nos vídeos anteriores eu falei sobre a sustentação vertical, que é um bom alinhamento postural, e também falei sobre a pressão intraabdominal para gerar uma estabilidade, um ponto fixo para gerar um movimento ideal. Para falar de sinergia hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é construída essa sinergia, o que é essa sinergia, o que a gente precisa para construir uma sinergia adequada para gerar um bom movimento aí dentro desses três pilares, tá? Para exemplificar um pouco, não vou entrar muito no assunto do que significa a palavra, mas a sinergia nada mais é que uma ação mútua, tá, de contrações de grupos musculares para que se haja movimento, tá? Tem muitos estudos aí que diz que quando a gente já imagina, a gente já tem a intenção de fazer algum movimento, há músculos que têm uma contração prévia. Já vi artigos científicos que falam que para você fazer uma flexão do braço à frente, você tem uma ativação prévia de musculatura posterior de coxa, tá? Para você gerar, logo quando você tem a intenção de fazer o movimento. Então, isso nada mais é que uma sinergia, que é a interação de grupos musculares, mesmo à distância, para fazer o movimento em si, seja ele para estabilizar antes, para criar um ponto fixo, ou mesmo para executar o movimento, tá? Então, isso só para exemplificar o que é sinergia. Mas como que a gente constrói essa sinergia, tá? Essa sinergia nada mais é que ela é construída a partir de um ponto fixo, tá? Que seria a nossa estabilidade, mantendo lá aquela sustentação vertical. E a sinergia vai ser sempre construída de distal para proximal. O que é isso? Então, sempre de longe do nosso corpo para próximo do nosso corpo, tá? Vai ter uma contração de uma musculatura para gerar um ponto fixo, então vamos dar exemplo da musculatura do nosso tronco, da nossa cintura escapular, para fazer um arremesso. Então a gente vai utilizar a membro superior para fazer um arremesso, seja ela de uma bola, seja mesmo de uma rebatida no tênis. Então a gente vai construir um ponto fixo que seria a estabilidade do nosso tronco, mais a estabilidade da cintura escapular. E a boa sinergia, ela é construída sempre da articulação mais longe do corpo. A intenção sempre se eu estou executando o movimento com a mão, então a mão é que vai guiar meu movimento. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente pega nadador que gera muita dor no ombro, e quando a gente vai verificar o padrão de movimento desse nadador, como ele faz a entrada da mão na água para fazer a puxada na água, nadadores tendem a ter muita dor no ombro. Por quê? Porque eles não constroem essa sinergia de distal para proximal. Vou dar um exemplo. Quando você vai entrar na água para furar a água num nado crawl, por exemplo, para você mudar a corrente, para você fazer a recuperação e fazer a entrada de novo, se você não tem esse movimento sendo guiado pela sua mão, quem vai fazer basicamente o movimento, e mais ainda quando geram mais força ainda quando você está contra a resistência da água, que você está mudando a corrente, é o ombro. Então, quando a gente vê esse padrão de movimento nos nadadores, geralmente eles entram com o ombro alto, então eles estão trazendo uma sinergia curta aqui, então eles estão utilizando o ombro para guiar o movimento, sendo que seria a mão, tá? Porque é a mão que vai fazer a entrada na água e mudar a corrente. Então a gente sempre vê um ombro, às vezes protuso, às vezes até um pouco fazendo uma rotação interna. Então essas estruturas que ficam próximas do nosso ombro aqui, subacromiais, cabo longo do bíceps, podem ter uma compressão, podem ter um estresse maior por conta desse movimento estar sendo executado de forma proximal e não distal. Então, a intenção é sempre executar do distal para o proximal para distribuir as cargas de forma
adequada, igual nos vídeos anteriores, lembra lá? Que um bom movimento ele distribui cargas para todas as articulações, não sobrecarrega. Então você tem a ideia de fazer o movimento, então a parte próxima do nosso corpo fica como um ponto fixo, tá? E a execução do movimento ele sempre vai ser da parte mais longe do corpo para a parte mais próxima do corpo. Senão você vai ter um movimento que eu posso falar de um movimento curto, utilizando a dissipação de energia para uma única articulação, e essa dissipação numa única articulação pode acontecer uma sobrecarga, e isso geralmente num esporte ou às vezes numa situação ocupacional que o nosso paciente tem essa repetição constante, ele pode vir a ter queixas, tá? Então, dentro da reeducação, a gente também vai construir essa sinergia adequada, utilizando exercícios da função, exercícios que sejam funcionais mesmo para o nosso paciente. Então, para que ele consiga ativar essa musculatura de uma maneira adequada em todo o arco de movimento dele, seja ele num soco de uma arte marcial, seja ele num backhand, num forehand de um tênis, ou até mesmo numa cortada do vôlei, tá? Sei que esse vídeo é um pouco mais complexo para falar um pouco mais de atuação de vários grupos musculares, mas é só para fechar mesmo esse ciclo que a gente vem falando sobre os 3 pilares do movimento ideal. Algum vídeo posterior a esse que eu estou fazendo hoje, eu posso trazer um pouco mais de uma explicação um pouco mais detalhada, um pouco mais científica sobre a sinergia. Eu quis trazer aqui um pouco mais de uma coisa um pouco mais global, só para vocês entenderem o que eu sempre falo nos meus posts, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe com seus amigos, os amigos profissionais ou amigos atletas ou mesmo profissionais da área, seja ele fisioterapeuta, educador físico, ou algo assim do gênero que gosta de movimento. Isso pra gente é muito importante. Muito obrigado e sigam nossas redes sociais.